Superando o karma. Desde que você aprendeu que colhe o que semeia, e uma vez que você semeou para o espírito, está se preparando para a colheita que está por vir no seu devido tempo. A colheita da harmonia, a colheita da paz, da abundância e da graça espiritual. Se você que está lendo estas páginas não percorreu o caminho espiritual até agora, ou não semeou para o espírito, deixe-me dizer que a semeadura pode começar a qualquer momento de sua escolha. Você pode escolher agora a quem vai servir, se vai semear para a carne ou vai semear para o espírito. Ao concordar em semear para o espírito, você elimina o karma. Você elimina a pena de transgressões anteriores, de pensamentos errados ou ações erradas. Nos ensinamentos orientais, o karma que você semeou, especialmente o karma ruim, permanece com você por muitas e muitas vidas, até que Deus saiba o que foi necessário para finalmente apagá-lo. Claro, isso nunca foi verdade. Esse era apenas um conceito de algum escritor ou professor, mas a era cristã descartou isso e revelou o que agora é demonstrável. E isso é que todo o seu karma maligno, todos os seus antigos pensamentos ou ações erradas são eliminadas em um momento de arrependimento. Não em anos trabalhando nisso, não em anos de sofrimento, não em anos entre o céu e o inferno, e não em anos de pagamento de uma penalidade na terra. Não. Em minha própria experiência, um momento após a primeira luz, todo o passado com seus desejos e suas punições desaparecem. Tenho testemunhado, nos anos que se seguiram, quantos alunos, ao chegar a um estado de arrependimento real por qualquer um dos erros anteriores, alguns de omissão, alguns de comissão, alguns graves, alguns não tão graves, naquele momento de aceitação do caminho espiritual, apagando o passado e com sua semeadura para o espírito, com sua semeadura para a verdade, eles começam muito rapidamente a colher harmonia espiritual, a colher paz espiritual, uma consciência interior de perdão e uma consciência interior de libertação dos fardos do senso de vida humano. Falo não apenas do pecado em termos do que o mundo chama de pecado, mas também de doença, de carência ou limitação, todos os quais são realmente pecados do ponto de vista da vida espiritual, porque perdem o alvo da perfeição espiritual. Suas doenças são eliminadas tão profundamente quanto seus pecados. Sua falta e limitação são eliminadas tão facilmente quanto seus pecados, mas apenas de uma maneira: semeando para o Espírito, semeando para a verdade, ponderando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus à consciência, meditando e contemplando na palavra de Deus. Naquele momento, você está semeando para o Espírito. Você está semeando para a verdade. E não demorará muito para que você colha frutos espirituais, para que você colha harmonia, saúde e suprimento espirituais, além de companheirismo e tudo o mais em termos de harmonia humana. Semear agora traz a colheita agora. Esta semeadura para o Espírito deve ocorrer neste exato agora.
deve haver um momento do agora em que você reconhece: eu me voltei das trevas para a luz. Eu mudei do passado para o presente. Eu mudei da ignorância para a compreensão. Embora eu não possa acordar e descobrir amanhã de manhã que sou um ser humano perfeito, e certamente não vou encontrar asas brotando nas costas, no entanto, neste momento de minha aceitação da semeadura espiritual, imediatamente começo o processo de colheita. A colheita que devo colher começou. Tudo começou quando comecei a semear a semente. No momento em que a semente é plantada, ela começou a trabalhar e a natureza começou a trabalhar nela. E no devido tempo, aparecem os brotos e depois a colheita. Mas lembre-se, tudo começa em um certo momento. A linguagem bíblica chama isso de arrependimento. Em Isaías capítulo 18, versículo 32 é dito: não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Tem a ver com um momento de arrependimento, um momento de deixar de semear para a carne, um momento de deixar de colocar sua fé na matéria, nas coisas externas e nas bugigangas da vida, para perceber que tudo o que existe no externo é apenas a externalização de algo que existe na consciência. Escolha agora o que semear. Se você tem a verdade habitando em sua consciência, você está manifestando ou externalizando os frutos da verdade. E os frutos são uma vida harmoniosa, uma vida alegre, abundante e eterna. Se você está enchendo sua consciência com fé nas coisas externas e nas bugigangas da vida, então é claro que você está semeando na carne e deve colher corrupção. Em qualquer caso, você deve fazer isso agora. Você tem que semear agora. Em Josué capítulo 24, versículo 18, é dito: escolhei hoje a quem sirvais. Neste momento em que seu coração e sua alma estão cheios de amor, amor pela verdade, amor por Deus, amor por seu mestre espiritual, amor por Cristo, amor por cada místico que sempre nos deu um fio de ouro da verdade para tecer essa grande consciência, o grande tecido da vida eterna, à medida em que seu coração se enche desse amor, dessa gratidão, perceba que nesse mesmo amor, nesse mesmo reconhecimento da verdade, você está semeando para o Espírito. Cada vez que você abre um livro de sabedoria espiritual, toda vez que assiste a uma palestra ou aula espiritual, você está semeando novamente para o Espírito e colhendo ainda mais amanhãs de harmonia espiritual e realização espiritual. É por isso que, por mais ardente que seja o seu amor pela verdade neste momento, lembre-se que quando você acordar amanhã, ainda será agora. E a cada momento de amanhã, você estará semeando. Portanto, lembre-se da semeadura deste momento e continue sua semeadura amanhã amando a verdade, levando em sua consciência a palavra da verdade, enchendo-se com a verdade em todas as ocasiões e assim armazenando uma colheita ainda mais rica para o agora que vem no próximo dia.
o agora deste momento ainda é o agora de amanhã de manhã. O agora está se estendendo, mas é sempre agora. Cada momento que você pensa é um momento do agora. Cada momento em que você vive é um momento do agora. Portanto, você está semeando a cada momento e, ao mesmo tempo, está colhendo a semeadura do agora que é agora. Não há morte, mas há transição. Você pode ter experimentado em sua vida ou se arrepender de não ter aceitado mais instrução quando teve a oportunidade de recebê-la. Ou pode estar sentindo grande alegria porque aceitou a oportunidade de receber instrução quando ela lhe foi dada. Se você não aceitou a instrução, pode ter passado por algumas dificuldades que poderiam ter sido evitadas, ou pode não estar na posição em que estaria se tivesse aceitado essa instrução. Se você aproveitou a oportunidade para estudar, provavelmente agora está em uma posição melhor na vida por causa dessa aceitação. Ou seja, o que você semeou na área da educação, você está colhendo agora em uma vida mais abundante. Esta mesma verdade se aplica ao seu desenvolvimento espiritual depois de deixar este plano de vida. Para todos vocês, chegará um dia em que esse parêntese será removido e vocês passarão desta experiência para outra. Para aqueles não instruídos na verdade, isso é chamado de morte. Na verdade, nunca é a morte. E para aqueles que são instruídos na verdade, não é nem mesmo uma reivindicação da morte. É apenas uma transição de uma experiência para outra. É muito parecido com crescer da infância para a maturidade precoce. E então, passar dessa maturidade precoce para os anos posteriores de maturidade sem ter que morrer para isso. É um processo evolutivo gradual, uma experiência de transição. Eventualmente, chegará o dia em que você deixará esta cena. Aqueles no caminho espiritual farão isso quando sua tarefa for concluída, e não antes. Você pode saber qual será a sua experiência? A resposta é sim. A semeadura que você faz hoje será a colheita que você fará amanhã. Quanto mais alto você vai na compreensão espiritual, mais profunda e rica é a consciência espiritual que você atinge aqui. E mais profunda e mais rica é a consciência que você terá como sua lá. Preparação de Jesus. Considere Cristo Jesus, o Mestre. A verdade sobre sua preparação para o ministério está sendo revelada nos manuscritos do Mar Morto e em outros escritos. Acredita-se que o Mestre esteve em um mosteiro essênio dos 12 aos 30 anos e, junto com seu primo, aprendeu as leis e os ensinamentos do movimento essênio. Quando deixou o mosteiro, ele começou sua pregação ou carreira rabínica, porque foi ordenado rabino no movimento essênio, um movimento impopular naquela época, por causa de sua grande austeridade. Foi baseado em ensinamentos altamente espirituais, em vez de cerimônias, ritos e rituais de adoração religiosa. Isso você pode deduzir do fato de que o Mestre continuamente lembrava ao povo que Deus não tinha prazer em seus sacrifícios e que Deus não se encontrava em um templo sagrado.
Certamente, ele derrubou as mesas dos cambistas e a venda de pombas para mostrar que o método da igreja estava errado e que o caminho espiritual estava certo. Pela vida e missão do Mestre Jesus, por suas obras de cura e por sua exaltação à consciência da realidade, sabemos que ele foi provavelmente a mais profunda e rica consciência espiritual a andar na Terra. E, se não o maior, pelo menos um dos maiores. O que acontece com uma consciência enriquecida e madura? O que você acha que aconteceu com aquela consciência rica e madura após a crucificação, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão? O que você acha que aconteceu com essa consciência? A resposta foi dada no túmulo. Ele ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 7. Você não pode sepultar uma consciência. A consciência não é material. A consciência é incorpórea. A consciência não está em seu corpo. A consciência governa seu corpo. Portanto, se alguma parte do corpo for retirada, você ainda terá consciência. Eventualmente, todo o corpo pode ser retirado, mas você ainda teria consciência, porque sua consciência nunca esteve naquele corpo. Nenhum cirurgião jamais encontrou a consciência sepultada em um corpo. Não importa a parte do corpo operada. Não está lá. Não está lá. Não pode estar lá. Na verdade, sua consciência nem mesmo está confinada à sala onde você está sentado. É por esta razão que você pode viajar pelo mundo sentado em sua própria casa, porque você não está confinado a um corpo ou confinado em algum lugar. Quando você deixa o seu corpo em algum lugar, você descobre que sua consciência continua, e a consciência que era a mente que estava em Cristo Jesus, aquela consciência que Deus deu ao homem, nunca foi retirada do homem. Não está morta, vive. A consciência de Jesus Cristo, tendo evoluído tanto, ainda vive nesse nível de consciência, ou, se possível, em um nível ainda mais elevado. Traga isso à sua atenção para que você saiba que qualquer medida de consciência espiritual que você alcance neste plano da vida, por causa de sua presente semeadura para o Espírito e para a verdade, é a medida que irá acompanhá-lo em sua próxima experiência em torno daquele círculo de vida. A experiência presente, o fruto da consciência alcançada. Se você atingir uma consciência de paz, uma consciência de saúde e liberdade, uma consciência de alegria e abundância, você não nascerá na escravidão, não nascerá na ignorância, labuta ou privação. A consciência que você atinge e demonstra aqui é a consciência que você experimentará lá. A pergunta sempre foi feita: por que algumas pessoas nascem em países onde há liberdade ou vêm a eles mais tarde? O que há sobre essas pessoas que lhes dá direito a esta grande liberdade, prosperidade, alegria e abundância, e não fornece isso para aqueles que ainda vivem em países escravos, em países pobres ou em países mantidos em regime de ignorância espiritual?
Se você já se sentiu inclinado a acreditar que a vida é injusta, perca esta crença agora. Ninguém pode exteriorizar qualquer estado de consciência que não tenha alcançado. Aqueles que são livres alcançaram a consciência da liberdade e a estão externalizando. Aqueles que estão experimentando a abundância alcançaram a consciência da abundância e as estão externalizando. Aqueles que alcançaram a consciência da saúde são saudáveis e estão externalizando sua consciência da saúde. Eles estão colhendo o que plantaram. Em algum momento, seja em uma experiência anterior ou em sua existência aqui neste plano desde o seu nascimento, em qualquer lugar ou em qualquer momento, você semeou no Espírito. Você semeou a verdade em um grau suficiente para lhe dar qualquer medida de harmonia, qualquer medida de paz, liberdade ou alegria que você está tendo agora. Este deve ser para sempre o sinal de que você nunca terá mais de nada, exceto na proporção de sua semeadura para o Espírito, para a verdade. Então, e somente então, haverá uma colheita de harmonia espiritual, uma colheita de totalidade, de perfeição e plenitude. O Mestre Jesus falou do ponto de vista do agora e também ensinou do ponto de vista de você. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Você viverá na palavra e deixará que a palavra viva em você e colherá maiores frutos espirituais. Você deve perdoar 70 vezes 7. Você deve perdoar seus inimigos, orar por eles. Você, todo o ministério do Mestre Jesus, lida com você, mostrando que, conforme você semeia para o Espírito, como você semeia para a verdade, somente nesta proporção você entra no meu reino, o reino de Cristo. Sempre é você e sempre é agora. A vida retribui apenas o que foi colocado nela. Tenha certeza de que você não poderia aceitar a verdade que é apresentada nesta mensagem a menos que estivesse se preparando, ou seja, semeando para o Espírito. Isso significa que qualquer grau de harmonia que você tem agora, você está tendo porque está colhendo o que plantou. Com isso, saiba que qualquer medida de amor que você sente agora, amor pela verdade, amor por Deus, amor por Cristo, amor pela realidade espiritual, qualquer medida de vida que esteja pulsando em suas veias agora, qualquer que seja a alegria e gratidão, tudo está dentro de você agora. Esta é a sua semeadura para a verdade, para o Espírito. E esta é a medida da sua colheita agora, que pode aparecer amanhã, que pode aparecer na próxima semana, no próximo mês ou então no próximo ano. Naquele momento será agora. E será naquele momento em que os frutos aparecerão em sua experiência, os frutos da semente semeada agora. Esta é a característica essencial da vida mística e da vida de todo místico que percebeu que o Espírito de Deus, em algum momento do agora, entrou em sua alma e o inspirou com o desejo pela verdade, o inspirou
com o amor pela verdade, com a busca pela verdade. E ao segui-lo, ele chegou não apenas aos períodos de semeadura contínua, mas finalmente aos momentos de colheita. De agora em diante, até o final de seu parêntese nesse plano, lembre-se de que você estará colhendo os frutos das sementes que está plantando agora. Não existe passado. Quando você chega ao final deste período específico, as sementes da verdade que criaram raízes em sua consciência, os dias e os anos de dedicação à verdade que você deu a esta vida são a medida de sua colheita agora e em cada vida que vem a ter. Ninguém tira da vida o que não põe nela. Ninguém pode demonstrar nada na vida exceto o estado de sua própria consciência. Se, por alguma anomalia das circunstâncias humanas, você obtém mais do que sua parte temporariamente, é impossível retê-la permanentemente. Você pode manter apenas o que é a parte de sua própria consciência. No grau e na medida em que você aumenta sua semeadura para o Espírito, você aumenta sua colheita da graça espiritual. Notas de gabinete. A Páscoa nos traz a mensagem de vida eterna e, através do enfoque da atenção na experiência do Mestre Cristo Jesus, revela sua continuidade e eternidade. Não esperemos, entretanto, até a época da Páscoa para nos lembrarmos desta grande verdade. Como parte da nossa preparação para o dia, devemos perceber a natureza da vida, sua continuidade e eternidade. A compreensão de Deus como vida nega qualquer possibilidade de envelhecimento. Aquela vida que é Deus não tem idade, não conhece coisas como nascimento, maturidade ou deterioração, com o consequente esgotamento de suas faculdades. A vida é. A vida invisível, nas formas que vemos, é para sempre. E esta é a mensagem da Páscoa. Sejamos testemunhas vivas desta grande mensagem de vida eterna. Trechos preparados pelo editor. Para aqueles de nós no caminho espiritual, os eventos que o mundo cristão comemora como Natal, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Páscoa são experiências individuais na consciência, que marcam etapas em nosso progresso no caminho espiritual. O Natal é, talvez, o mais alegre de todos. Páscoa, a mais gloriosa e triunfante. E a Sexta-feira Santa, a mais sombria e a mais triste. Se, entretanto, pudéssemos ver a Sexta-feira Santa em sua perspectiva adequada, como um passo necessário à frente no caminho, ela perderia muito de sua melancolia. A Sexta-feira Santa, a crucificação do sentido pessoal, deve vir a todos antes que possa haver uma Páscoa, antes que possa haver uma ressurreição do túmulo escuro do sentido pessoal. O quão difícil e severa é nossa experiência da Sexta-feira Santa depende da tenacidade com que nos apegamos ao senso pessoal. Vista em sua luz real, a Sexta-feira Santa é aquele dia glorioso de renúncia ao falso senso de uma identidade pessoal, em favor da realidade da filiação divina. Sexta-feira Santa.
espiritualmente falando, não celebramos a morte de Jesus, nem a ressurreição de Jesus em forma física, pois então estaríamos limitados a nos deleitar na glória refletida de algo que outra pessoa fez, mas que sabemos muito bem que nós não podemos fazer. O propósito da lição da morte de Jesus e de sua ressurreição, visto que ele é o mostrador do caminho, é nos revelar o caminho para encontrar a vida eterna. Esse caminho é por meio da morte do sentido pessoal. Nós também devemos morrer para nosso senso pessoal de vida e sermos ressuscitados desta tumba. Em outras palavras, nosso sentido pessoal de vida é uma tumba na qual estamos enterrados. Temos que morrer para a crença de que somos alguma coisa, que temos uma vida própria, uma mente própria, uma alma própria, um caminho e uma vontade próprios. Devemos morrer para a crença de que temos posses próprias, ou qualquer virtude, ou qualquer vida, qualquer ser, qualquer harmonia, ou qualquer sucesso próprio. Na ressurreição, chegamos à conclusão de que existe aquilo dentro de nós, que pode emergir do túmulo do sentido pessoal e andar nesta terra como um ser espiritual, alimentado por Deus, dirigido por Deus, sábio por Deus, mantido por Deus, sustentado por Deus. Ao celebrar esses dois eventos, nossa interpretação espiritual deles realmente não nos permite celebrá-los apenas como memória. A Sexta-feira Santa é um dia em que devemos contemplar e meditar sobre seu verdadeiro significado interior. Podemos usar o Mestre Cristo Jesus como um símbolo e como um mostrador do caminho. Volte aos 4 evangelhos e reconstrua em pensamento sua vida, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. E assim, descubra como ele causou a morte do sentido pessoal e como ele evitou ter problemas, mesmo quando tinha o sério problema de enfrentar a traição e a morte, por não considerá-las uma aflição pessoal ou um problema pessoal. Ele foi capaz de superar isso. Para este fim eu nasci. Portanto, isso não é um problema. Não faz diferença o que seja. Jesus tinha isso para compartilhar, mas sempre lembrando a você: eu de mim mesmo nada posso fazer. Se falo de mim mesmo, dou testemunha de uma mentira. Por que me chamas de bom? Então, você vê o princípio da Sexta-feira Santa, o princípio da crucificação da identidade pessoal, do sentido pessoal, uma crucificação da crença de que nós mesmos temos qualidades de bem ou quantidades de bens. Então, vem a ressurreição na percepção e realização. Eu não sou nada, mas posso lhe dar tudo. O que realmente temos é outro dia para a contemplação de outro princípio espiritual da vida, o princípio da autorrenúncia, o princípio da crucificação, o princípio da autoabnegação pela qual, quando trazemos à luz o nada de nossa condição humana, nós então revelamos a totalidade, a imortalidade e a eternidade de nosso ser. Em todos nós resta um sentido finito do eu que, em última análise, deve ser crucificado. Moisés teve aquele sentimento de sua indignidade,
Jesus sentiu isso por um bom tempo em seu sentimento de eu de mim mesmo nada posso fazer. Cada um de nós tem, na medida em que acredita ter, uma habilidade, sabedoria ou talento. Na medida em que você acredita que tem, em última análise, isso terá que ser crucificado, até que no final você possa perceber: eu não tenho nenhuma verdade própria, eu não conheço nenhuma verdade, eu não tenho nenhuma habilidade própria, não tenho nenhum talento próprio. Eu sou a verdade, eu sou o talento, eu sou a habilidade. Naquele momento, a humanidade morreu e a cristandade nasceu e foi revelada em sua plenitude. E a ascensão ou transmutação pode ocorrer. É o sentido pessoal do eu que deve morrer, o sentido pessoal do eu que deve ser crucificado.